Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer que seja a hora que você está vendo esse vídeo, eu desejo que a paz de Micael esteja com você. Você está no Elubcast, o podcast do Livro Durante. E o nosso convidado de hoje, ele se chama Henrique Castro, um jovem leitor, né? É bem jovem, mas veio falar para a gente, conversar com a gente aqui sobre a sua história com o Livro Durante, né? A sua experiência com o Livro Durante. Enquanto ele está fazendo alguns ajustes finais aqui, gostaria de passar para vocês alguns recadinhos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de convidá-los para participarem do Encontro Nacional de Leitores do Livro Durante, que vai acontecer em novembro. Esse encontro será realizado em Florianópolis, nos dias 12 a 15 de novembro. Se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar o link desse evento para vocês pesquisarem aí, aqui na descrição do vídeo, ok? E aproveitando também, não se esqueçam, peço sempre, né, que vocês se inscrevam no canal, marque o sininho de notificações e não esqueça de deixar o like no vídeo. É muito importante, né, para que o nosso vídeo tenha relevância e seja sugerido pelo algoritmo do YouTube para todos outros leitores aí, né, que têm interesse pela mensagem. Bom, desde já quero também agradecer aqueles que se inscreveram no canal, vocês foram demais, em 24 horas nós superando, desde que a gente começou, em 24 horas nós já havíamos ultrapassado o número de 100 assessores, 100 inscritos. Muito obrigado, tá? E a nossa meta, não se esqueçam, é 1000 inscritos até o final do ano, então eu conto com vocês aí. Bom, vou colocar aqui na sala, então, o nosso convidado, para a gente começar. Acho que está tudo certo aqui, tudo pronto. Olá, Henrique, boa noite. Boa noite. Como é que você está? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Aqui também tudo bem. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né? Que você falasse um pouquinho sobre você, o que você faz, né? A sua idade, onde que você mora. Bom, vamos lá. Quem é o Henrique Castro? Certo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão estar assistindo, né? Meu nome é Henrique, né? Como bem falado, tenho 28 anos, moro atualmente em Budas Artes e estou trabalhando com TI atualmente, suporte a sistemas, né? Legal. Trabalha com tecnologia, então. Exato. Isso é bom saber, a gente está precisando de mão de obra aí na área de tecnologia, né? Pois é, né? Já fica aí o convite, participar com a gente aí, nos ajudar no canal. Precisamos de boas ideias, orientações. Nós estamos começando, somos amadores, né? Faz aí, a gente vai fazendo, mas sem ter muita experiência e vai tentando fazer do jeito que a gente sabe, aprendendo com os vídeos no YouTube e vai saindo. Agora, com um profissional aí, você passa para a gente umas dicas aí do que a gente pode melhorar, né? Tá certo. Não, será um prazer. Muito bom. E você, leu o Livro Durante há quanto tempo? Então, eu conheci o livro em 2018. Foi no próprio trabalho mesmo, na onde eu já trabalho, no setor onde eu tô. Um amigo meu chegou, escutou eu conversando com uma pessoa, e pelo papo que eu estava tendo com essa pessoa, ele falou assim: eu acho que você pode gostar de um livro, cara. Ele falou mais ou menos assim, né? Aí eu falei: que livro que é? Aí, então, amanhã eu vou trazer para você. Aí, no dia seguinte, ele trouxe, aí ele colocou na minha mesa, 2.097 páginas. Pequenininho, né? Aí, eu falei: o quê? É isso mesmo. Então, ele falou assim: eu só tenho um conselho para você. Quando você for ler, não fica pensando muito se tudo que está lá é verdade, se você tem que tirar o melhor. Leia, tenta absorver, o que você não absorver, passa para frente. Não fica empacado não nas coisas que você vai ler de primeira,
porque tem conceitos novos, né? Tem algumas palavras difíceis para ler de início, então não fica muito preso no início, não. Vai lendo, vai absorvendo. E depois que eu escutei isso, né? Eu peguei o livro e assim, na primeira página você já fica em choque, né? Porque ele já começa dando um alerta falando assim, ó, vocês estão muito confusos do que é Deus, do que é deidade. Aí você já fica assim, cara, olha a audácia, né? Tipo A assim, gente já leva aquele choque de realidade, né? Já sim, coloca a gente no lugar. exato, exato. Aí eu fui procurar no YouTube, né, para saber um pouco mais. Aí eu encontrei o Palestras lá, né? O Palestras Durante, ela que tem as séries, né? Os ciclos de palestras, né? Ah, sim, É um ciclo de clássico. Esse pra mim palestras. já é um clássico, já assisti muitas vezes já ele. Muito bom mesmo. Então, ajudou muito, cara. Ajudou muito, assim, para eu entender o livro de início. Ver aquela palestra ali, para mim, é obrigatório. Quem vai ler o livro, assim, recomendo muito e ver esse ciclo de palestra primeiro. Porque vai introduzir bastante nos assuntos. E o legal é que os próprios palestrantes, né, ele já deixa bem claro que é uma visão pessoal deles daquilo que ele está apresentando. Pode ser que quando a pessoa vai ler o livro de modo pessoal, né, ela mesma lê, ela pode ter outros entendimentos. E tudo bem, cada um vai ter a sua experiência. Só que você entende que tipo assim, existem fatos e existem formas de como você olha esses fatos, né? E assim, foi realmente revelador. Quando eu comecei a ler o livro, eu li em muito pouco tempo, cara. Sei lá, acho que em 4 meses. Tipo, eu acabei com o livro. Tipo assim, quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Ah, Tipo então assim, você já leu o livro todo, então. sim, sim, eu li o livro todo, sim. E Legal. toda a parte, assim, que eu tinha tempo, eu lia. Na maioria das vezes eu lia pelo celular, né? Pelo aplicativo, né? Você deve saber qual que é. Tá lá na Play Store. Ah, Eu sim, ia lendo tem. pelo aplicativo. Na pausa de almoço, sabe? Quando eu almocei, ia lá e lia mais um pouco. Tipo assim, em pouco tempo eu li o livro. E eu sou alguém que não é acostumado a ler. Sabe? É difícil eu pegar um livro assim, gostar. Peraí, eu vou ler isso aqui. E esse foi a questão desse livro. Eu peguei esse livro, comecei a ler, e quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Foi assim, foi muito estranho no início, assim, esse comportamento. Foi engraçado. Muito bom. E aí, você conhece mais algum? Esse rapaz que te indicou o livro, você ainda mantém contato com ele, não? Mantém, mantém. Ele ainda trabalha na empresa onde eu tô. Ah, Né? que legal. Júlio, é o É, Júlio. Um abraço para ele, caso ele for ver isso aqui também, eu vou mandar para ele. Né? o Obrigado aí. Júlio? Agradecer. É o Júlio, isso. Então ele lê há muito tempo? Eles chegaram a conversar depois sobre o livro? Sim, sim, pelo que ele me falou, ele já tinha lido o livro 3 vezes já. Tanto que no meio do conselho ele falou, eu já li esse livro 3 vezes e eu não entendi tudo. Então por isso que eu tô te falando, lê tranquilo, não fica muito apegado a algumas coisas e tenta só absorver o que faz sentido, né? Ali naquele momento. E vocês têm algum grupo aí na sua cidade, algum grupo de estudo? Não, Vocês se encontram? Como é que tá? não, atualmente não. O grupo que eu faço parte mesmo é aquele lá do Facebook mesmo, que a gente tá junto. Ah, sim, Mas um grupo do... fora isso não. Legal. Então, tem que convidar o Júlio qualquer hora para aparecer aqui e conversar com a gente, né? Seria legal, Contar seria as legal. histórias dele. Sim, sim. E o grande impacto que esse livro teve foi justamente, porque assim, antes de eu conhecer o livro, eu era quase que um tipo de agnóstico. Eu acreditava em Deus, mas eu não achava que ele era do jeito que a religião estava pintando, ou o jeito que as pessoas, né, que se diziam seguidoras de Jesus ou crentes em Deus, dizia que Deus era. Porque eu desde cedo já tinha uma mente muito crítica e referente à coerência. Então, se eu ver a pessoa falando um negócio e ela era muito incoerente naquilo que ela fazia,
eu já achava estranho, entendeu? Então, esse tipo de comportamento me fez não ter uma intimidade com Deus. Eu tenho 28 anos hoje, e só em 2018 que eu fui, né, despertar um pouco para ir para essa intimidade com Deus, né? Então, antes de você conhecer o livro, você pertencia a alguma religião? Não, não tinha nada específico. Eu basicamente acreditava em Deus, era só isso. Mas assim, a sua família, você cresceu assim, como é que era o ambiente? Católico, Eles... católico. Ah, são O católicos. o tal do não praticante. E você já conseguiu a proeza de fazer com que alguém da família lesse o livro? Não, não, ainda não. Essa é a parte mais difícil. Uhum, É mais fácil a gente conseguir falar do livro com um estranho, né? uhum. Eu comento algumas coisas assim, mas cada coisa no seu tempo, né? Quando for o tempo deles querer, vai acontecer. Aí, sem problemas. Então, mas aí e agora, assim? É muito comum as pessoas perguntarem, né? Qual que é a sua religião? Uhum. Perguntar para a gente, leitor do livro Durante, né? Como você considera hoje a sua religião? Certo. Pelo que eu aprendi com o livro, a minha religião seria basicamente um relacionamento pessoal com Deus. Eu tenho a minha relação com Ele, assim como você tem a sua, assim como cada indivíduo tem a sua, né? E com o livro eu consegui aprender que eu não preciso ficar preso a nenhuma instituição, exatamente, sabe? Tipo, vestir a camisa tal, sabe? Ah, eu sou de tal religião, eu sou de tal religião. O livro consegue te libertar disso, dizendo que todas as religiões têm seus pontos positivos para você absorver. Então, ele te faz livre, né? Nesse caso das religiões, né? Você consegue abrir os olhos e ver que você pode ver a verdade, né? Ver o que faz sentido com o caráter de Deus em todo lugar. O livro que você lê, qualquer coisa que você escutar e ver. Porque tem a própria passagem lá de Jesus, né? Quando ele tá na biblioteca de Alexandria, se não me engano. Ele tá lá com o Ganide lá. Então tem um aglomerado lá de informações sobre religião de todo lugar, né? E, Sim, e Jesus pega aquelas informações, todas aquelas informações do mundo todo, vários conceitos, pensamentos sobre Deus, e meio que ele faz um compilado, né? Ele faz um compilado ali e fala assim, ó, isso daqui é o que está mais correto referente a Deus. Então, eu entendo que quando ele deixou o seu espírito da verdade e que ele nos guiaria, ia nos guiar toda a verdade, ele basicamente faz isso com a gente. Se a gente tendo ele como o Senhor, né? Crendo nele, crendo no espírito dele e tal, a gente é auxiliado a ver a verdade aonde quer que ela emane, né? Da onde quer que ela sim, surja. Então isso é libertador demais. Não tem como descrever isso, né? é verdade. E você, assim, o que que você mais gostou, assim, quando você descobriu o livro? O que que foi que te surpreendeu? Certo. Cara, é difícil, hein? Nossa, é tanta coisa. Acho que o que é mais impressionante é a humildade. É a humildade que você vê nos seres, né, nos reveladores que escrevem. O que eles sabem, eles sabem. O que eles não sabem, eles falam, ó, a gente não sabe ao certo. E isso a gente não vê em qualquer lugar. A gente não vê em lugar nenhum. A maioria dos escritos humanos, eles sempre tentam arranjar explicações para aquilo que eles não têm tanta certeza assim. Entendeu? E é algo que você vê no livro e você fica muito surpreso. Tipo assim, tanto que, não sei se foi você que falou, que tem, quando você pesquisou lá, eles falam não sabemos muitas vezes no livro, né? Então você vê uma humildade, uma sinceridade na parte da parte deles, né, para informar a gente que você não vê em qualquer lugar. Então isso me impressionou assim de primeira.
Isso é uma coisa também que me chamou a atenção. Porque, assim, imaginando que se algum ser humano tentasse escrever algo assim, se propusesse a escrever um livro que explicasse todas as coisas, aquilo que o homem não soubesse, ele iria inventar alguma coisa para essa necessidade, né, de querer explicar tudo, né? O ser humano é assim, tem a necessidade de querer explicar tudo. As religiões atuais, elas não têm essa humildade de falar, ó, isso nós não sabemos. O que eles não têm de informação é muito comum. Eu tenho uma formação cristã, eu nasci no meio cristão, evangélico. Então, quando você está no meio cristão e que você vai ler a Bíblia, por exemplo, vai estudar a Bíblia, você nota que falta muita informação ali. Por exemplo, o livro do Apocalipse. Se você pegar, você pode enfileirar aí 50 pastores, cada um vai dar uma explicação diferente para o Apocalipse, né? Cada um vai ter uma visão diferente. E por quê? Porque como está faltando muitas peças daquele quebra-cabeças ali, sobra teorizar, né? Eles sobra espaço para teorizar. Resultados de uma pesquisa. Sim. Então, e aí quando você encontra no livro de Urântia um ser celestial, um revelador, falando assim, olha, isso nós não sabemos. Né? Realmente chama muita atenção, né? Sim, demais. A gente nota que esse tipo de frase não é humana. Muito verdade, Não sabemos. Outra coisa também que eu aprendi com o livro é justamente que por ele ser um livro, né, que a gente entende que seria uma revelação de seres celestiais, né, toda aquela coisa, ao mesmo tempo eu não consigo crer que ele é toda a verdade. E isso você consegue ver muito claro no livro. Ele não fala que ele é toda a verdade e que você só tem que ler esse livro, entendeu? Então, para mim, ele é só um livro. É um livro, né? Tem os seus conhecimentos e tem o seu valor. Mas, assim, eu não tenho nenhum sentimento romântico, sabe? Um sentimento de idolatria por um livro, entendeu? Então, eu vejo que o livro deixa você, as revelações, né, os reveladores deixam você muito atento a isso. A você não achar como sagrado, não você ter ele como algo absoluto, inerrante. E isso já também ressalta a humildade de novo, né? Olha, não é toda a verdade. A gente está revelando algumas coisas aqui para vocês, né? Consertando algumas informações ali e aqui, mas por favor, não entendam esse livro como toda a verdade. Toda a verdade é somente o próprio Deus, né? E isso porque a verdade, assim, a verdade mesmo, ela não cabe em um livro, né? A verdade absoluta é algo que nenhuma mente humana irá ter, vai conseguir alcançar. Só a Deus pertence, né? Todas as verdades, quando nós falamos em verdade, nós estamos falando em verdades relativas, né? Verdades para um determinado aspecto, para um determinado tempo, né? Para uma situação. Então, o livro de Urântia, ele traz uma verdade, mas é uma verdade temporal. O próprio livro diz que muitos dos conceitos apresentados deverão ser atualizados depois de algum tempo. Mesmo o livro, os reveladores dizendo assim, mesmo correndo o risco de esvaziar toda a autoridade desse livro, ainda assim é preciso dizer que ele não é a verdade absoluta. O que me preocupa é que algumas pessoas acabam utilizando essa informação para tentar inserir outras coisas que são contraditórias ao livro, né? E aí, por exemplo, você, mas o livro diz que não é verdade absoluta, então vai que a outra teoria que está certa, né?
Então a pessoa costuma ter aquele pensamento dicotômico, né? Ou é toda a verdade, ou não é nada a verdade. Aí, tipo, e esse pensamento já vem há muito tempo, né? É o Exato. pensamento de você generalizar. Você vê as coisas no 100% ou no zero, né? Então, que nem quando que nem estavam sobre pontos, né, de verdade. E isso entra naquilo que eu estava falando, sobre existem fatos, né? E existem formas de como se vê aqueles fatos. Então, um ponto disso seria, por exemplo, o sacrifício de Jesus. Tem pontos de vista sobre o sacrifício de Jesus, né? Então, às vezes a pessoa, quando escuta você falando um ponto de vista diferente da entrega de Jesus, do serviço que Jesus fez aqui, às vezes você é taxado né, de herege. Você não crê na obra de Jesus, né? E, assim, não é para tanto, né? Que nem eu te falei, o sacrifício de Jesus é um fato. É um fato, ele se sacrificou. Agora, a forma que você vê isso, que não é absoluto, né? Você pode ter interpretações. Você pode ter melhores entendimentos, né? De lá ou de cá. Entendeu? É muita a arrogância achar que é só um lado também, né? Tipo, E você, assim, hoje, depois de ler o livro e conhecer, assim, o que que você pensa, assim, o que que é o livro de Urântia, assim, qual a importância dele para o mundo? Você, você tem, assim, já um conceito formado? O que deve acontecer agora? Recebemos uma revelação, e agora? O que que isso significa? Quais são os próximos passos? entendi. Então, como eu disse, eu li ele uma vez só, né? Mas, mas nessa primeira vez que eu li, eu já senti o impacto da importância do conteúdo que ele traz, né? Do esclarecimento que ele traz sobre muita coisa, em vários termos da nossa sociedade, né? Assim, ele é um negócio assim que cobre todo o conhecimento, é um negócio muito incrível. Não tem do que de assunto importante que esse livro não fale, né? Quando você quando alguém que ainda mais você, né, que leu ainda mais, né, já estuda já há um tempo, sabe ainda mais, né? Então eu acho ele assim recomendável demais, né, para as pessoas que querem saber mais, né, ou querem descobrir mais, eu recomendo, né? Eu sempre estou comentando. Quando surge um momento, eu sempre estou comentando, falo do livro, falo alguma coisa que surge no livro, né, que tá, quer dizer, que está no livro, né? Então a importância dele assim, eu que li uma vez só, eu já acho muita, né? Legal. E Assim, você serve para todos. E você considera, assim, você identifica alguma mudança, assim, depois que você lê o livro de Urântia, o que que você considera que mudou na sua vida? Principalmente a visão sobre Deus, né? É a primeira coisa que mudou. E quando você muda a visão sobre Deus, você muda a visão sobre si e sobre o outro. O modo como você enxerga o outro. Na questão de perdão, de misericórdia, de serviço, de uma postura de graça, de servir a todos sem dizer a quem, né? E como Jesus mesmo disse, e de pregar, né, a boa nova a todos, né? A boa mensagem. Então, a própria fundação, né, já deixa isso explícito no site deles, está lá online, de graça, qualquer um pode ir lá, né? Vem e vede, né? Vem e leia, você vai ter, né, a sua experiência. E eu tenho o livro, eu comprei ele, fiz questão de comprar, né, porque eu gostei, então eu tenho ele físico. Mas qualquer um pode ler, né? Tá lá disponível. E Então, tem essa vantagem, né? A pessoa que não puder comprar ou não tiver acesso, porque também tem um problema, às vezes não é nem
não poder comprar, às vezes é não conseguir comprar, porque olha, tá difícil, o livro tá escasso aqui, as pessoas procuram na livraria, não consegue, Sim. porque, para quem não sabe, o livro de Urântia, ele é impresso no Canadá, pelo que eu sei, e isso vai para os Estados Unidos e aí sai tudo de lá, de Chicago, da fundação. Então a gente não tem um distribuidor no Brasil, alguém que se interesse em representar o livro, colocar em todas as livrarias, porque não é um livro comercial, né? É um livro muito barato, ele é vendido pela Fundação por $10, então é um livro que tem 2.097 páginas, fora o índice, né? Tanto de folha que tem no índice, quase mais de 100 páginas só no índice. Tá louco, é. Uhum. E aí, tudo isso feito em papel Bíblia, que é um papel mais caro. Então, é um livro caro para ser produzido e considerando o tamanho dele, ele é vendido muito barato. Sim, pelo material, pela composição, né? Isso, só que a gente não tem um distribuidor que se interessa em colocar o livro em todas as livrarias. Então, uma hora você consegue comprar na Livraria Cultura, outra hora você consegue comprar na FNAC ou na Amazon. Na Amazon. Foi na Amazon. Você comprou na Amazon. Então. Mas a Associação Urântia do Brasil também, às vezes, vende o livro até subsidiado, né? Um preço menor que o preço de mercado, para atender os leitores. Mas mesmo quem não conseguir ou não puder comprar, o livro é gratuito. Você pode entrar no site e ler o livro pelo site. E também pelo celular, igual você comentou no início, tem um aplicativo que a pessoa pode baixar esse aplicativo e tem um livro de Urântia gratuito, inteirinho lá, completo. Tem até uma ferramenta de busca muito bacana, que você consegue fazer pesquisa de palavras dentro do livro, quando você quiser fazer consulta. Então tem muita facilidade, né? Não tem desculpa para não ler. Sim, quem quer ler, consegue. Sim, verdade. Quando eu descobri o livro, em 2001, não tinha versão em português. Né? Então, assim, raiz, a versão mais raiz aí. A versão em português foi lançada no site em 2004 e a versão impressa só foi feita em 2007. Chegou para a gente aqui em fevereiro de 2008. E eu comprei o primeiro livro que saiu da caixa aqui no Brasil. Né? Tive o privilégio de... Não, isso aqui eu vou ficar para mim, vou guardar para mim. Da primeira impressão em português. Não, hoje, assim, apesar de todas as dificuldades, hoje está muito mais fácil, né? Com o advento também dos smartphones e dos aplicativos, né? Então, facilitou demais. Hoje, todo mundo tem o livro na palma da mão, dentro do celular. Fora também que vocês mesmos, né? Você é um organizador que tem até um curso sobre o livro, né? Gratuito. A pessoa entra lá, se cadastra, tem os módulos, né? Sim, nós temos a escola, né? Chama Escola Urântia. Essa escola acontece uma aula por semana, todas as quartas-feiras, às 20 horas. É online também, então as pessoas que querem participar podem participar de qualquer lugar do mundo. Basta ter um celular, ou se preferirem no computador, mas até mesmo do celular funciona, o tablet. E mesmo que a pessoa não esteja na aula, assim, o conteúdo que a gente está vendo agora, nós já estamos no módulo intermediário. Mas aqueles que querem começar do início no curso, esse material está todo gravado, está na plataforma Moodle, e as pessoas podem se inscrever, assistir a aula desde o primeiro capítulo lá, né? Sim. O primeiro módulo, que é o módulo básico, ele tem 7 capítulos. E cada capítulo tem 7 aulas. Então nós temos ali, só no módulo básico, 49 aulas gravadas. E nós estamos quase terminando o módulo intermediário. Nós já estamos no 6º capítulo do módulo intermediário. Então falta só mais um para acabar. Então já está quase no final também. Então quem quiser, quem está conhecendo o livro agora, você agora tem que começar o curso do início. Pode entrar na plataforma, vai estar tudo lá, gravado.
e o material é 100% gratuito, o curso é gratuito. Sim, E também, eu fiz se alguns quiser... módulos, né? Eu recomendo, eu fiz alguns módulos, né? você Bem fez legal lá? mesmo. Eu cheguei a fazer alguns. Isso. E Voltando. se alguém quiser também, nós temos eu vou colocar aqui o número do WhatsApp, que se alguém quiser participar do grupo, nós temos o grupo, o Elube tem grupo tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Então, se alguém quiser participar do grupo no WhatsApp, pode mandar uma mensagem nesse número aqui que a gente adiciona lá no grupo do WhatsApp, tanto do Elube quanto da Escola Urântia. Se alguém quiser também conhecer mais a Escola Urântia, ou tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode mandar mensagem aí nesse número aí que está na tela e vocês vão poder participar do grupo. Tá bom? Vou deixar também esses dados aí, o link da escola, para quem quiser anotar, deixa eu colocar aqui para vocês. Que é o link da escola, esse aqui, ó, www.escolaurantia.com. Prontinho aí, ó, escolaurantia.com. É só entrar nesse endereço aqui. Quando entrar nesse endereço, vai ter um botão para você acessar a plataforma Moodle. E aí, depois que estiver dentro da plataforma, você vai se inscrever, começa do capítulo 1.1, que é o primeiro curso, primeiro capítulo do módulo básico. Entra no link do capítulo 1.1 e aí você se inscreve. Depois vai para o 1.2, 1.3, até o 7, 1.7. Cada módulo tem 7 capítulos. Depois, no módulo intermediário, os capítulos são 2.1, 2.2 e assim por diante. Como eu disse, nós estamos agora no capítulo 2.6, que é no 6º capítulo do módulo intermediário. E depois disso nós vamos seguir adiante, vai ter o módulo avançado, né? Mas pode começar do início lá. Você então chegou a conhecer a escola, você participou lá, você entrou na plataforma. Sim, sim. O que você achou lá da plataforma, do conteúdo? Achei muito bom. Achei bem esclarecedor. Realmente para quem está iniciando. Realmente para quem está iniciando. Para quem está iniciando, a gente começa o curso com os assuntos mais básicos. Inclusive, a primeira aula é o que é o livro de Urântia. Explicar do que se trata, né? Apesar As que primeiras é perguntas... uma aula à parte, né? Sobre a criação do livro é quase que um estudo à parte do livro, né? Muito, muito bom. Foi pensado mesmo em criar um material que ficasse assim, para sempre disponível, a qualquer tempo, uma pessoa descobriu o livro, quer conhecer, vai começar do início, porque às vezes é muito comum, essa é uma experiência que nós tivemos, é que surge um leitor novo, e aí você convida ele para o seu grupo de estudo. Só que essa pessoa chega ali e você está no meio de um assunto, no meio do livro. Ela não pegou os primeiros documentos, ela não pegou o passo a passo do que foi dito, né, desde o início. E às vezes ela pode se sentir um pouco perdida, né? Sim. Porque o livro tem conceitos elevados. Então você começa a falar de constelação, de sistema, de universos locais, você começa a falar nomes de capitais e personalidades como Melquisedeques, Lanonandex, Vorundadex, a pessoa fala assim, o que é isso, né? Não sei do que se trata. Então, assim, a escola tem esse conteúdo desde o comecinho, para quem está começando mesmo. E o início do livro é o que eu acho mais difícil, né? Porque ele parte do ponto mais elevado, né? Que é justamente falando do próprio Pai Universal, do Filho Eterno, Espírito Começa do mais difícil, né? Para depois mais fácil. Ele já começa do ponto, assim, da fonte, né? Justamente eles começam da fonte para chegar até nós. Então eles começam descrevendo tudo, como é que é lá no paraíso, com natureza de Deus, assim, da Trindade. É uma informação que realmente nunca foi vista antes, né? Nunca foi lida.
E voltando àquilo que você tinha me falado sobre o impacto, me mostrou, o livro também deixa você com os olhos abertos referente a você não cair muito no pensamento mágico, né? Não entendi, no pensamento? No pensamento mágico, Ah, mágico. que tudo é milagre, né? Do modo como comumente é acreditado, né? Então, Tem muitas visões assim místicas, né? Que lidam com tudo é energia quântica, tudo é assim, você consegue as coisas só pelo pensamento, só pelo desejo, só pela vontade. E na verdade o livro nos mostra que a vida demanda uma batalha constante e essa luta não é fácil, né? Exige de nós a cada dia, né, a superação dos problemas, superação das dificuldades, o crescimento tanto pessoal, intelectual, espiritual. A gente deve estar nessa batalha constante. Então o sim, livro nos joga meio que um balde de água fria, no sentido de que, olha, não vai ter facilidade, é isso mesmo, vocês estão no meio de um treinamento e aí cabe vocês fazer a vossa parte. então, isso que você falou é muito verdade, porque tem algumas partes lá que, assim que você lê, você para assim e dá vontade de parar de ler, mano. Porque é umas verdades assim que dá um tapa na sua cara, sabe? Você lê assim e fala, mano, não acredito que eu li isso aqui, cara. Tem que a gente precisa desconstruir, né? Ele te desafia mesmo, tipo assim, não é pra você estar. É como se ele tirasse da zona de conforto mesmo, sabe? O grande desafio desse livro é que a gente é obrigado a se desconstruir. Desconstruir tudo aquilo que a gente imaginava, que a gente sabia, e aí tem que começar de novo, tem que reconstruir um novo mundo com outras informações. Sim. O que acontece às vezes com algumas pessoas é que não estão dispostas a abrirem mão daqueles conceitos, né? Daquelas verdades que já se tornaram absolutas para elas. E aí, quando se depara com o livro de Urântia, o primeiro impulso é tentar adequar o livro de Urântia à crença pessoal dela. Esse é o primeiro impulso. Se não dá certo, às vezes a pessoa abandona o livro, né? Por não ter a humildade de se desconstruir algumas verdades que estavam já, né, cristalizadas. E é necessário desfazer, senão a pessoa vai perder a oportunidade de encontrar uma verdade tão superior como essa do livro. Que nem, às vezes, até quando a pessoa tem uma crença, né? Quando a pessoa tem um tipo de pensamento sobre a atitude de Deus, sobre alguns aspectos, o livro vem e usa uma lógica assim que te quebra no meio, mano. Não dá. Não dá pra você, tipo assim, você tem um pensamento de Deus, aí você lê assim e fala, não, eu vou continuar pensando assim. Ele já deixa claro que você tá errado, né? No sua forma de pensar, porque não combina com isso, isso e isso. Ele explica o porquê que tá errado. Porque isso não combina com aquilo e nem combina com isso. Então, é um pensamento fantasioso. Você não deveria estar pensando desse jeito. E, tipo assim, e você não vê o tom do tom que a gente está falando aqui da arrogância. Realmente é uma instrução. Eles estão tentando realmente te fazer enxergar que existe pensamentos que não combinam com Deus. Simples assim, tipo assim. Que nem eu tenho uma parte aqui específica. Não sei se vai dar para colocar aí na tela, Neemias. Eu vou mandar aqui no chat privado. Pode ser? Pode ser. Você quer que compartilhe aqui o texto? Tá onde? É uma parte do livro? Isso. Eu já tenho até copiado aqui já. Eu já tenho... Pode mandar aqui no próprio... Vê se você consegue compartilhar a tela aí. Espera aí. Se você não conseguir compartilhar, você me manda, eu copio aqui, eu coloco na tela. Então nesse caso eu vou te mandar, tá?
É rapidinho. Pode mandar aqui no chat, eu... Vou te mandar então só a numeração. Tá aqui documento. Fácil. Tá. Aí, ó. Mandei. Se você colocar essa daí, já vai cair em cima. Ah, tá. 188, 4, 11. Tá carregando aqui. Isso, aí 188, 4, 11. Vamos ver aqui. Vou compartilhar aqui. Compartilhar a tela. Vou abrir bastante aqui para que o pessoal possa ler. Ó, 188, 4, 11. Isso. Né? Então, essa parte aí entra naquela parte de que algumas pessoas pensam naquele tipo de Deus legalista, né? Ele vai seguir as regras, né? Ele vai fazer o que é justo, né? Ele vai fazer pagar aquele que errou e etc. Aí, ao mesmo tempo, tem o outro pensamento, que é a substituição do legítimo culpado pro inocente, né? Aí tem esse parágrafo aí, cara, que, assim, quebra no meio esse tipo de crença. Ele deixa claro que não faz sentido nenhum. Se quiser ler aí, pode ler aí. Vai ficar bem... O que esse parágrafo está falando aqui é sobre a teoria da expiação. Exatamente. Não sei se... Né, a teoria da expiação, ela diz o seguinte, que... de acordo com essa crença, né, que é uma crença que vem já muito antiga, por exemplo, o pessoal do judaísmo, né, os judeus, eles sempre tinham essa crença de que para que Deus pudesse perdoar pecados, você tem que sacrificar algum animal, você tem que derramar algum sangue. Uhum. É o único jeito de você perdoar pecados. Isso vem lá da época do Jardim do Éden, da história do Jardim do Éden. Veja que lá no Jardim do Éden, quando Caim oferece a Deus os frutos do campo... Sim, começou né, aí. Diz a Bíblia que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel, porque Abel, ao invés de dar frutos, ele matou uma de suas ovelhas. E aí o sangue derramado da ovelha, então, diz a Bíblia, que aquilo ali era agradável às narinas do Senhor. Está lá no livro de Números, que fala sobre isso. Então, assim, Números ou é Levítico, um desses dois, se não me falha a memória. Mas diz assim, que quando a carne queimada, a fumaça da carne queimada subia aos céus, aquele cheiro da carne queimada era agradável às narinas do Senhor. Então o povo judeu desenvolveu toda a sua crença baseado nessa teoria da expiação, que a única maneira de expiar, ou seja, pagar pelos pecados, seria através do derramamento de sangue, e que Deus exige isso. Deus não perdoa simplesmente de acordo com essa crença. Deus, ao contrário do que Jesus dizia, Jesus falava assim, ó, vá e não peques mais. Jesus traz esse conceito de vá e não peques mais. Jesus nunca disse assim, olha, vá até o templo, sacrifique algum animal e aí você estará perdoado. Não, ele disse assim, seus pecados estão perdoados agora. Basta que você se arrependa e não peques mais. Essa é a única condição. Mas a crença da expiação, ela tem um ensinamento diferente, que não é possível perdoar pecados se não houver derramamento de sangue. Isso é tão sério, mesmo agora, na atualidade, mesmo no século XXI, as religiões cristãs, todas elas, nenhuma delas escapa disso, todas elas acreditam nisso, que a única forma de se perdoar pecados é através do derramamento de sangue. E aí, o povo judeu, então, tinha que ficar sacrificando seus animais. Sacrificavam ovelhas,
gado, né? Pombos. Às vezes você ia lá com a consciência pesada, né? Fala assim, nossa, meu pecado é tão grande, eu preciso sacrificar uma vaca, né? O outro falava assim, não, eu não tenho condições, o meu pecado é pequenininho, eu vou sacrificar um pombo. Então era mais ou menos assim, né? Você percebe que, tipo, é um método para não haver um arrependimento sincero. Porque, por exemplo, a pessoa erra... Como se estivesse pagando, né? Eu já paguei meu pecado para Deus, ele tem a obrigação de me perdoar agora. Exatamente. Você fez algo, então você manipulou Deus. Ele vai ser obrigado a te perdoar agora, porque você derramou sangue, né? Você derramou sangue. Então, essa era a crença. E aí, hoje, qual que é a crença hoje? Hoje ninguém te ensina, lá na igreja cristã, ninguém vai te ensinar. Fala assim, olha, você tem que chegar em casa e fazer um sacrifício de uma ovelha. Ninguém vai te ensinar isso. Mas por quê? Não é porque eles não acreditam na teoria da expiação. É porque eles acreditam que o Cordeiro de Deus já derramou o seu sangue para pagar esse pecado. Uhum. Então, não acabou o sacrifício. A teoria da expiação não acabou. Ela continua nos ensinamentos cristãos. Só que eles substituíram o cordeiro. Eles transformaram Jesus como se fosse o grande cordeiro e que Deus, nessa sua, assim, essa sua exigência de que ele só perdoa pecados se for por intermédio do derramamento de sangue, que ele não perdoou nem mesmo o seu próprio filho. O inocente. Um inocente. Então, o que a Bíblia diz assim, aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho. E aí esse trecho do livro de Urântia, o que ele está falando? Ele está dizendo exatamente sobre isso. Está tirando essa ideia. Ele diz assim, olha, ainda que Deus fosse um monarca austero e legalizador, ainda que fosse, porque ele não é esse tipo, Deus não é esse monarca austero e legalizador. Mas ainda que ele fosse, né, certamente ele não estaria satisfeito com esse esquema infantil de substituir um ofensor culpado por um sofredor inocente. Deus é justo. E ele nunca faria com que um inocente pagasse pelo pecado de um culpado. Sim, porque fica com um tipo de ar de impunidade, né? Tipo, ok, o que acontece com aquele que realmente, né? Que realmente é culpado? Sempre outro que vai morrer no lugar dele? É sempre outro que vai pagar no lugar dele? Entendeu? Como esse que errou vai realmente entender que errou, que é culpado e que ele tem que mudar seu pensamento, que ele tem que se arrepender? Porque arrependimento é basicamente isso, né? Você mudar sua mentalidade, mudar suas atitudes. Então, como ele vai se arrepender se tem outro fazendo no lugar dele? É outro que está fazendo no lugar dele. Então, fica... E isso, as revelações de Jesus, né, eu entendo que ela é de tom eterno. Então, tudo que Jesus falou sobre Deus não é algo que começou a valer do ponto que ele pronunciou da boca para fora. É algo que existia desde a eternidade, desde antes do mundo vir existir. Então, quando Jesus fez aquela parábola do filho pródigo, ele deixou claro que o nosso Deus, né, o tipo de pai que a gente tem, ele não tem um caderninho e ele fica anotando, tipo, nossa, ele errou nisso, ele pegou a sua herança e fugiu de casa, né, ele gastou tudo, né, ele fica anotando. Tanto que isso tem na Bíblia, né, eu nunca li a Bíblia inteira, eu sei de uma parte ou outra, mas isso Jesus já deixa claro, né, na sua revelação, que Deus, quando ele vê o filho voltando, ele abraça, aceita ele, comemora e nem deixa o filho se explicar, né? Porque quando o filho volta, ele vem ensaiando, né? Nossa, o que eu vou falar para ele, né? Eu errei e tal, não sei o quê. Ele só abraça, não, vem. Vamos comemorar, você voltou, é isso que importa, entendeu? Exatamente. Jesus não falou que ele estava acumulando o pecado, que o pai estava escrevendo no livro lá, olha o que ele errou, olha o que ele errou. Número 1, né? Item 1 da lista, ele errou nisso. Deus nunca fez isso, entendeu? Então, ele deixou claro que esse negócio de culpa é algo que o próprio ser humano se colocou em si, né?
E Jesus É verdade. para tentar elucidar isso na nossa mente, né? Só que os apóstolos, né? Eu entendo, né? Que como a maioria do povo naquela época era pagão, tinha a ideia de expiação mesmo, de sacrifício, eles pegaram uma crença conhecida e adaptaram a mensagem. Então, foi uma estratégia deles, né? Que nem você falou, substituiu o Cordeiro, agora é Jesus. Então, quando você pega uma crença que já existe e adapta a mensagem, né? Fica muito mais fácil para eles aceitarem. Então, Paulo, né? Paulo foi um dos que mais falou, então, eu acredito que foi uma estratégia dele, muito clara. Ele pegar uma crença que já existia, né? Tipo assim, vai ser muito mais fácil deles aceitarem a Jesus, né? Ter ele como Senhor, Salvador e ter a fé nele. Porque ele foi o Cordeiro, então ele pegou uma lógica pagã, né? E adaptou na mensagem para ficar mais aceitável para eles aceitarem com mais facilidade. Então, e isso que eu estou falando é encontrado na internet, nem precisa ir no livro de Urântia exatamente. Já existe pessoas que falam sobre isso. Nem precisa ir para o livro de Urântia para falar disso, né? Fora as incoerências que você já citou lá no canal lá, né? Sementes da Revelação. Que, cara, na lógica, se você seguir a lógica de expiação fielmente, né? A gente consegue entender que Jesus não teve nenhum inimigo. Se for seguir essa lógica, todos ali que armaram para Jesus, que torturaram Jesus, né? Que mataram ele na cruz e etc. Nenhum deles era inimigo. Na verdade, eles eram instrumentos de Deus, porque eles estavam fazendo cumprir o destino de Jesus, que era morrer na cruz. Ele tinha que morrer na cruz, não tinha outra alternativa, né? Essa é a lógica, certo? Então, você não pode chamar Judas de traidor. Se você crê nessa lógica, você não pode chamar Judas de traidor. Você está sendo incoerente com a sua própria base de raciocínio, não faz sentido, né? Porque pensando dessa forma, então assim, imagina, ele tem 12 discípulos, um deles tem que traí-lo. Qual que vai assumir o pior dos papéis? Ele é, na verdade, um herói, né? Sim. Porque ele terá que assumir o pior dos papéis. Naquele drama que, em tese, já estaria escrito, a crença cristã é de que tudo já estava determinado, Jesus teria mesmo que morrer daquela forma. Se a gente pensar assim, então nenhum deles tem culpa. Eles tinham que fazer cumprir. Se não fosse eles, seria um outro, né? Uhum. Outra coisa engraçada também, quando você para para pensar. Beleza, seguindo essa lógica que sendo fiel, né? Quer dizer, sendo fiel a esse raciocínio, que era Deus matando Jesus, né? Então, na verdade, o que aconteceu ali? Todos que estavam armando para Jesus, né? E fez ele morrer, na verdade, era Deus. Era Deus armando para o seu próprio filho, torturando o seu próprio filho e matou o seu próprio filho. E quando Jesus estava na cruz, né? Não sei se é essa parte exatamente. Ele fala, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Na verdade, ele estava falando para o próprio Pai se perdoar. Quê? Entendeu? Tipo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazer. Não, peraí, Jesus. Vamos contrariar você agora, porque na verdade não são eles que estão te matando. É Deus. Então você percebe que, tipo, fica sem pé nem cabeça essa teoria, esse pensamento. Né? Eu falei sobre esses assuntos lá no canal Sementes da Revelação. Tem vários vídeos lá sobre essa questão da teoria da expiação, né? Que é, na verdade, um artifício utilizado pelos cristãos, que eles, na verdade, eles estavam só substituindo, né? Assim como a teoria da expiação também, que os judeus usaram, foi um mecanismo que Moisés encontrou para acabar com o sacrifício de humanos. Quando Moisés pegou aquele povo lá, aquele povo rebelde, que não tinha conhecimento, não tinha estudo, né? Não tinha educação, não tinha cultura, eles eram escravos no Egito e eles passaram lá mais de 200 anos escravos no Egito. A Bíblia fala em 400 anos. Então imagina,
todas aquelas pessoas que estavam ali, eles tinham saído da escravidão. Eles não tinham acesso, né, ao que um egípcio tinha, por exemplo. Eles não tinham acesso ao conhecimento, ao estudo, nada. Eles só trabalhavam, né? Comiam e dormiam para poder trabalhar mais. Essa é a função de um escravo. E quando Moisés tira aquele povo do Egito, ele tem que lidar com esse povo rebelde. E entre esses hebreus ali, havia ainda aqueles que faziam sacrifício de humanos. E Moisés tinha que acabar com esse tipo de sacrifício. Isso é tão verdadeiro que a gente ainda encontra sacrifícios de humanos na Bíblia. Por exemplo, o exemplo de Jefté. Jefté, ele tinha uma filha e ele fez uma promessa de que se ele vencesse a guerra, né, a primeira criatura que ele encontrasse quando chegasse em casa, ele iria sacrificar essa criatura a Deus. E quando ele volta para casa, quem vem ao encontro dele? A filha. Então ele sacrifica a filha. Então, assim, quando Moisés pega aquele povo, o povo egípcio nunca praticou sacrifício de pessoas, né? O povo egípcio. Então Moisés havia sido ensinado ali, aprendeu toda a cultura egípcia. E ele também tinha informações dos ensinamentos de Melquisedeque, né? Melquisedeque influenciou bastante a cultura egípcia. Tanto que a gente tem, por exemplo, a figura de Iknaton, que foi um dos grandes homens do passado, um faraó egípcio, que transformou a região egípcia para monoteísta, né? Aboliu a adoração de outros deuses e criou a religião de um Deus só, um Deus único, com base nos ensinamentos de Melquisedeque. E por mais uma coisa que quase ninguém sabe é que nós temos hoje alguns daqueles escritos dos Salmos são documentos escritos por Iknaton também. Assim como por Iknaton, Amenemope, né, também, que era egípcio, um faraó egípcio. Então nós temos a cultura egípcia ali dentro dos livros de Salmos da Bíblia, que são atribuídos a Davi e a Salomão, mas muito disso era cultura egípcia. E quando Moisés então pega aquele povo, para que esse povo parasse de sacrificar humanos, ele acabou substituindo o sacrifício de humanos pelo sacrifício de animais. Foi um grande avanço, né? Mas ele teve que dar algo em troca. É muito difícil você eliminar, tirar da cabeça, né, dessas crenças tão arraigadas, esses conceitos. É igual hoje, se você fala para alguém que Deus não exige sacrifício, essa pessoa vai te chamar de herege, né? Porque você está indo contra toda a teoria cristã, que é a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus para salvar a humanidade. Se ele não é o cordeiro, então toda a teologia cristã desaba. Sim, porque isso para eles é muito importante, né? Sim. Então, para Moisés tirar isso do povo judeu, ele utilizou de um artifício. Que artifício foi esse? Ele contou a seguinte história. Isso não aconteceu de fato, mas Moisés contou essa história para que o povo parassem de sacrificar pessoas, mas deu em troca o sacrifício de animais. A história que Moisés contou foi a seguinte: ele disse assim, olha, certa vez Deus exigiu que Abraão sacrificasse seu próprio filho. E aí então Abraão, que era um homem de muita fé e obediente, pegou o seu único filho, Isaque, né? Levou ele para o monte Moriá, chegou lá, ele montou um altar, colocou Isaque amarrado sobre o altar e ele ia fazer o sacrifício. E aí, na última hora, quando Abraão ia imolar o seu filho, Deus bradou do céu e disse, Abraão, não faças isso. Né? Em lugar do seu filho Isaque, sacrifique aquele cordeiro que está preso ali, né? No meio dos galhos ali. Então Abraão viu e tinha um cordeiro preso
e ele foi lá e sacrificou o animal no lugar do seu filho Isaac. Com essa história, né, que as pessoas acreditam nessa história como se fosse um fato, como se Deus realmente fosse capaz de fazer isso, como se Deus pudesse chegar em você hoje e falasse assim, olha, você vai sacrificar seu filho. Parece um absurdo isso? Hoje talvez possa parecer um absurdo, mas as pessoas acreditam que isso aconteceu. E Deus não mudou. Deus não era um Deus diferente no passado do povo hebreu e é um Deus mais mansinho hoje. Não, é o mesmo Deus. Não é que Deus continua irado e vingativo, não, é que ele nunca foi irado e vingativo. Isso era um conceito judaico bem antigo acerca de Deus. Existe uma diferença do que Deus é para aquilo que o homem pensa que Deus é. E o que se escreveu sobre Deus no passado tratava Deus como se fosse praticamente um homem. E um homem ruim, mau, que atacava cidades e mandava matar velhos, crianças e mulheres, e mandava matar até o gado, não deixa escapar nada. Não é porque Deus tenha feito isso, é que o homem fazia as suas coisas e para legitimar suas ações eles atribuíam como se fosse uma ordem divina. Então Deus não mudou. Deus nunca mandaria alguém sacrificar o próprio filho, porque Deus não é assim. Deus não brinca com isso, né? Ele ama os seus filhos, ele nunca faria esse tipo de brincadeira. Da mesma forma, a história de Jó, Deus nunca brinca com a vida das pessoas. Você acha que Deus iria, por exemplo, falar assim, deixa o diabo brincar com a vida de Jó, né? Então, essas histórias foram contadas, mas são histórias humanas. Então, voltando à questão do sacrifício, Moisés, então, conseguiu, com essa história, substituir o sacrifício de pessoas, humanos, pelo sacrifício de animais. Por quê? Porque ele dizia assim, olha, Deus permitiu que Abraão, ao invés de sacrificar Isaac, sacrificasse um cordeiro no lugar. Então, a partir dali, o povo começou a sacrificar animais. Bom, muito tempo passou, nós então vamos para a época de Jesus. Até na época de Jesus ainda se fazia sacrifício de animais. Né? Conhecemos a história lá, o povo fazia fila para entrar no templo para sacrificar seus animais. Quando Jesus veio, ele condenou a prática do sacrifício de animais. Porque Deus mudou? Não, Deus continua o mesmo. E nem porque ele é o cordeiro, não, é porque não é necessário o sacrifício. O perdão de pecados está diretamente relacionado ao arrependimento. Aquela mensagem, vá e não peques mais. Essa é a única condicionante para que a pessoa seja perdoada. Mas os discípulos tiveram muita dificuldade para poder acabar com o sacrifício de animais. E aí eles utilizaram do mesmo artifício de Moisés. Né? O que eles começaram a ensinar? Falaram assim, não, Jesus é o cordeiro. Vocês não precisam mais sacrificar animais, porque um cordeiro grande o suficiente, tão grande e tão poderoso, e o seu sangue é tão poderoso, que o derramamento daquele único sacrifício ali agora é suficiente para perdoar o pecado da humanidade inteira. Ou seja, a teoria da expiação continua nas doutrinas cristãs. Só trocou o cordeiro. Assim como o Isaac foi trocado pelo cordeiro, agora o sacrifício de animais foi trocado pelo sacrifício de Jesus. E é uma pena que as pessoas ainda em pleno século XXI acreditem em um Deus que é capaz disso, de mandar o seu próprio filho, né? Mandar para poder vir aqui para morrer, né? Não parece também mais uma desculpa humana para poder justificar suas próprias ações? Lembra lá que eles iam nas cidades, matavam, destruíam, saqueavam tudo e falavam, foi Deus que mandou. Não discuta comigo porque é ordem divina, não é? Da mesma forma, Jesus veio aqui, os homens o rejeitaram, cuspiram na sua cara, o agrediram, né? O torturaram, o colocaram numa cruz. Aí depois, falou assim, nossa, o que nós fizemos? Né? Não, foi para cumprir a profecia.
Não foi a gente, foi a vontade de Deus, né? Vontade de Deus. Foi Deus que determinou que fosse assim. Aí, ou seja, que culpa tenho eu? Eu só estava, né, fazendo a vontade de Deus, que era matar seu próprio filho. Né? Porque, assim, o sacrifício de animais, vamos lá, né? Vamos imaginar que Deus realmente fosse esse Deus aí que gosta da carne assada, né? O cheiro da carne assada. Vamos imaginar, se a gente for por esse caminho, vamos imaginar, assim, Deus está lá irado, né? Chateado com os homens, porque eles pecam muito, mas aí, de repente, o homem vai lá, faz um churrascão, e Deus, né, fica satisfeito. Fala assim, olha, que legal, né? O cheiro da carne dá aquela acalmada, ele fica tranquilão. Agora sim. Vamos imaginar que seja assim. Mas assim, agora, o homem faz sacrifício, Deus já está tão chateado com aquilo, que, fala assim, essas carnes assadas que estão fazendo aí já não está me cheirando bem. O que eu vou fazer? Vou mandar meu filho para ser sacrificado, porque aí sim, agora sim eu vou perdoar o pecado da humanidade, porque eu, né, mandei meu filho para morrer. Como é que tantas pessoas no mundo continuam acreditando nessa história? É uma pena. E com certeza, né, muitos vão assistir esse vídeo aqui, vão taxar de herege, como se fosse, né, falando contra a ordem de Deus. Mas eu espero que alguém ouça isso e fale assim, olha, nunca pensei por esse lado. Né? Quem sabe abra os olhos de alguns, eu espero que sim. E a gente, né? Porque eu imagino que Deus se entristece com esse tipo de crença, porque o tanto que ele é amoroso, o tanto que ele é bondoso, misericordioso, longânimo, um Deus perfeito, que nunca erra, que apenas ama, nunca odeia, que ele só sente carinho pelos seus filhos, nunca raiva, nunca ódio, jamais, ou ira, nunca. Todos esses sentimentos são sentimentos humanos. Nós, humanos, somos imperfeitos. Eu tenho meu lado bom, meu lado mal. Eu vivo nessa dualidade. Então, eu posso amar ou odiar. Deus não vive essa dualidade. Deus não está lutando entre o bem e o mal. Ele é o bem puro. Ele é só bem. Deus não pode amar e odiar, porque ele não é um ser humano. Não é imperfeito como nós. Deus não pode sentir ira. Deus não pode sentir raiva. Deus não pode sentir ciúme ou vingança. Deus é um ser perfeito. Isso são sentimentos próprios da realidade imperfeita, que somos nós, seres humanos. Né? Então, assim, é uma pena que as pessoas atribuam a Deus sentimentos tão baixos, tão pequenos, tão inferiores, tão imperfeitos. Humanos, né? Que nem os próprios reveladores falam, sentimentos esses que é indigno de até um ser humano sentir. Que se diz humano, né? No sentido elevado da palavra. Até mesmo o humano que sente isso, ele tem algo para trabalhar ali, né? Ele não E Jesus é a representação disso, né? Jesus nunca odiou. Né? Se fosse aquele Deus Jeová na cruz, né? Aquele Deus pintado pelos judeus, né? Na cruz, ele teria descido fogo do céu, queimado na imunda ali. Né? Exatamente. Que nem um exemplo. Na época de Jesus, existia dois tipos de Salvador, né? Já existia um Salvador, já existia um Cristo e já existia um Evangelho. Evangelho não é uma palavra que Jesus inventou. César já usava, né? Então, César se dizia Cristo, né? Se dizia Salvador, se dizia até Deus, né? Ele até se chamava de Deus. Sim. Só que assim, qual era a política dele? Ou você concorda comigo, ou eu boto fogo em vocês. Eu vou conquistar a paz no mundo? Vou. Mas como? Obrigando todo mundo a concordar comigo. Então ele usava todas essas palavras, né? Cristo, Salvador. Aí chega Jesus. Com uma postura totalmente diferente. Né? Ama os inimigos, né? Não obriga ninguém a aceitar ele, tanto que ele morreu, né? Demonstrando justamente isso, que ele não quer
ninguém com ele por obrigação. Então, que nem voltando naquele assunto que você falou, se a pessoa, se você tira um tipo de crença da pessoa, tá, e agora? Beleza, mas você acredita em quem então? Como é que é então, né? Se não é a expiação. Eu consegui ver, né, que o sacrifício de Deus, ele não é exatamente a morte pelo sangue. O sacrifício quer dizer mais na questão de autodoação de si. Ele se doa, ele se entrega àqueles que necessitam, que nem tem uma parte lá que dá para você entender assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Exato. Então, como é que Deus vai retribuir o mal e o pecado? Com graça, com amor, com serviço. É isso que ele vai fazer. É E essa verdade. é uma postura que ele sempre vai ter, de amor, serviço e graça, de entrega, né, de ensino, por meio dos seus filhos. Então Jesus foi um deles. Jesus foi um dos filhos que se entregou, veio nos servir, e esse foi o sacrifício de Deus. Jesus é Deus, né? Então, Exato. ele desceu aqui e falou, ó, é assim que se vive. É assim que vocês têm que pensar sobre Deus, é assim que vocês têm que pensar uns dos outros, né? É assim que vocês devem se tratar. E esse conhecimento que nos salvou. E não por causa do ato exatamente da morte dele. Porque a morte dele ia acontecer de uma forma ou de outra, certo? Ele ia passar pela morte natural. A questão é que adiantaram, né? A questão é que eles apressaram o processo, né? Mas Jesus ia morrer, ele ia deixar seu espírito, de qualquer forma, o espírito da verdade ia verter sobre toda a carne, e o que nos salvou foi justamente o seu serviço, a sua ministração, o seu ensinamento, os seus conhecimentos sobre Deus. Foi isso que salvou a gente, porque ele abriu um caminho, né? Antes era sombras e agora Deus foi revelado, né, na vida de Jesus. Então ficou bem claro o que Deus gosta, né? O que realmente agrada a Deus. Ser como Jesus. Então é muito simples, né? O que você tem que fazer para agradar a Deus? Ame do mesmo jeito que Jesus amou vocês. Ponto. Como é que Jesus amou? De graça. A fé de discípulo que ia atrair ele serviu a todos, né? Então, tipo assim, dentro do tempo, né, que a gente tem de vida, é a misericórdia de Deus, é o tempo que você tem. Enquanto há tempo, né, ele vai continuar te ministrando de algum jeito. É o tempo que você tem para se arrepender, né? Esse é o sentido prático da misericórdia, né? É você ter um tempo, né? Dentro desse tempo você erra e tem a chance de se arrepender. Essa é o tipo de justiça de Deus. Ele te dá a oportunidade de você não ser mal, enquanto você tem tempo, claro. Porque aí já entra naquele outro assunto de inferno, né? E etc. Então, a postura de Deus de sacrifício, de entrega, é essa. É de serviço, de amor, ensino. Então, é esse o tipo de sacrifício que eu acredito, entendeu? Na entrega e serviço gratuito, né? Amor, foi o que ele demonstrou. Né? É isso mesmo. Bom, a gente está quase aqui já no nosso tempo, né, de encerrar. Eu queria que você... Oi? Tempo voa. A gente nem piscou, já deu mais de 1 hora. Sim, verdade. Mas então eu gostaria que você deixasse uma palavra, né? Como é que você enxerga o nosso papel aí? Qual o nosso papel agora em relação ao livro de Urântia, essa revelação, como leitores, como estudantes, né? O que você gostaria de falar para as pessoas? Para quem não conhece o livro, para quem está conhecendo agora, quem está descobrindo o livro, né? Então, fica por sua conta, você quiser falar aí a respeito disso, e aí a gente termina aqui por hoje. Tá certo. Então, o que eu tenho para dizer referente às pessoas que vão ficar interessadas, né, em procurar o livro, basicamente o que eu tinha dito no início, né? Que quando você for ler, leia sem, né, ficar procurando muito referente se é verdade ou não, né? Tenta absorver, né, ali no início e segue lendo, né? O que você não entender, deixa para a próxima.
eu mesmo, quando eu li pela uma segunda vez, né, assim, não terminei essa segunda vez, né, já peguei coisas que eu não tinha pegado da primeira vez. Então, isso é com qualquer livro, né, isso é natural com qualquer livro. Então, outra coisa também, que eu fiquei preocupado no início, era referente se era realmente esses reveladores, né, cara, realmente foram seres celestiais, né? Eu fiquei com esse tipo de dúvida na cabeça por muito tempo, né? E com o tempo, eu fui entendendo que, pelo conteúdo da mensagem, você conhece a índole do mensageiro. Você vai perceber, né? Sim, sim. Jesus não deixou a gente sem uma ferramenta. E a ferramenta que ele deixou é o seu próprio espírito. Não tem nada mais eficiente do que isso. Que é o espírito da verdade, né? Testifica a verdade. O Espírito ensinará toda a verdade. Só algo pessoal pode fazer isso. Nenhum livro pode fazer isso. Nem mesmo o livro de Urante. Nenhum livro pode fazer isso. Só o Espírito dele pode. E você vai perceber. Quando você lê, e se você estiver sincero, né, aberto ao conhecimento, você vai perceber se faz sentido ou não. Né? Então, se você é sincero consigo mesmo, você vai perceber. Você vai ter certos arrependimentos ali na questão de mudança de mentalidade. Então não era mais ou menos, então não era isso que eu pensava, né? Então é de outro jeito. Isso aqui faz sentido, né? Tal. E referente à mensagem, né? É continuar esse trabalho que justamente que você está fazendo aqui, né? Que é divulgar, né? Tentar mostrar o máximo possível que existe. Venham e vejam, né? Existe. Está em livro agora, né? A revelação, né? A quinta revelação. Você pode ler e tirar suas próprias conclusões, né? As suas conclusões. E você é livre, né? Você é um ser livre para descobrir essas verdades, né? Você pode ver com seus próprios olhos e julgar. Se você procurar o livro aí os rankings dele, as notas, a grande maioria é 5 estrelas. A gente falando sempre muito bem. E ao mesmo tempo eu não vou por isso. Esse é um detalhe. Você vai ler, você vai ter a sua experiência, você vai ter, né, os seus pensamentos pessoais sobre isso. E o Jesus que você pode conhecer nesse livro é o mesmo que você já vem conhecendo há tempos. A questão é que você vai ter mais detalhe, mais informações, né? Uma correção ali e aqui, mas é o Jesus que a gente crê. Jesus, nesse livro, ele ainda é Deus, ele ainda é o Filho de Deus, né? Ele ainda se sacrificou por nós, né? Verdade. Ele é a dádiva de Deus para nós, é uma bênção, é a salvação, é o caminho, é a verdade, é a vida, é o Senhor dos senhores, né? É o nome acima de todo nome, ele é tudo isso ainda. E dizer que para a gente não ter nenhum tipo de sentimento de idolatria com nada, com nada. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar, né? Nossas expectativas sempre tem que estar em Deus em primeiro lugar, para a gente não ficar refém de coisas da circunstância, né? Do tempo. E as verdades que Jesus revelou sobre Deus, sobre a gente, né? É algo que é para curar qualquer relacionamento que a gente tem. Postura de graça. Ele nunca pediu algo a nós que ele não fez primeiro. Verdade. Então, ele é o exemplo vivo do que é falar e fazer. É por isso que ele era tão respeitado, porque tudo que ele falava, ele fazia na prática. Ele não tinha daquela, né, faça o que eu falo e não faça o que eu faço, né? É verdade. Então, Eu fui o exemplo vivo, né? ele é o exemplo vivo daquilo que se fala e faz, né? E o próprio livro fala também que poucos vivem à altura da fé que realmente têm. E isso é um negócio muito forte. Poucos agem segundo a fé que ela realmente professa, né, com a boca, né? É verdade. Ela tem um pensamento, ela tem um ideal do que é certo, né? Toda aquela coisa. Mas poucos vivem à altura, no sentido de que, na prática, né? O que você faz na prática disso daí? Então,
todos que leem a Revelação ou qualquer livro, enfim, que tem um relacionamento com Deus, né? É importante você ter na prática, né? Então, ter na sua vida diária, no seu dia a dia, né? Na forma que você fala, na forma que você vê as coisas. E a postura que Jesus ensinou, né? Vinde a mim e veja, né? Aprenda de mim, que eu sou manso, humilde de coração, e vocês vão ter vida eterna. E a vida eterna que ele fala é uma vida eterna do tipo de qualidade, não simplesmente de tipo assim, eu morro aqui e vou viver do outro lado. É um tipo de vida aqui mesmo que você pode viver. Você pode O reino de Deus está entre nós, né? Não é um reino do futuro, é um reino para agora. Assim na terra como no céu, ou seja, é você ser uma válvula que deixa fluir nessa realidade elevada para cá. Que o destino desse mundo é ser perfeito, né? Deus amou o mundo e por isso enviou Jesus, para nos servir, para nos ajudar a crescer, a amadurecer, né? Então, Jesus é esse exemplo vivo. Então, acho que para entender Deus, a gente tem que olhar para Ele, tudo através dele, Ele como base, né? Que nem aquela parte lá do Monte da Transfiguração, né? Que aparece lá, que está na Bíblia Moisés e Elias, né? Mas no livro de Urantia fala que foi Gabriel e Melquisedeque, né? Seres de origem divina, ainda maiores do que ele, né? E sim, Deus fala, escute o meu filho amado, dê ouvidos a ele em primeiro lugar. É ele que está em primeiríssimo lugar. Tudo que você for entender sobre Deus, que não passar pelo filtro de Jesus, descarta. É sombras, né? Seria sombras. Verdade. Então, quer entender Deus? É Jesus, cara, né? É a vida dele, é o que ele fez, é o que ele falou sobre Deus. Então, é mais ou menos isso aí que eu tenho para dizer. Jesus é o caminho da vida, né? Jesus é o caminho. Exato. Muito obrigado, Henrique. Foi muito legal conversar com você. Obrigado mesmo. O tempo voou aqui. Foi, cara. E eu espero que vocês que estão assistindo aí tenham gostado dessa conversa, né? Para quem está aqui até agora é porque gostou, né? Hoje em dia a gente vive nos vídeos de 8, 10 minutos, então para quem está aqui até agora é porque gostou. Eu gostei muito. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí para a gente se encontrar aqui e conversar mais um pouco. Com certeza. Bom, para encerrar então, eu quero lembrar novamente, pessoal, a se inscrever no canal, deixe o seu like, ajude a gente aí, compartilhe o vídeo. Se você conhece alguém que leu o livro ou que não leu o livro, convida para conhecer o canal, para se inscrever. Como eu disse, nós temos uma meta dura, hein? Pesada, 1000 inscritos até o final do ano, mas vamos trabalhar, conto com vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela presença de vocês, para quem está assistindo, e eu desejo que a paz de Cristo Micael esteja com vocês. Amém. Um grande abraço a todos aí. A paz de Cristo. Forte abraço.